Olá pessoal, o vídeo de hoje tem por objetivo mostrar para vocês como usar de uma forma preliminar, introdutória, o software Minitab, que é um software estatístico voltado para a aplicação de ferramentas de qualidade em processo, muito usado na área de Six Sigma, então em cursos de Green Belt, de Black Belt, em empresas que trabalham com essa metodologia. Esse é um sistema bastante utilizado. No nosso laboratório existe uma versão do Minitab instalada, que é a versão Express, que é uma versão mais simples, que não tem todos os recursos que a versão que eu vou indicar para vocês apresenta. Mas uma sugestão, para que vocês possam até praticar com essa versão um pouco mais completa e ter acesso a todos os recursos, seria baixar uma versão trial, que contempla todos os recursos do sistema, só que te dá apenas 30 dias de utilização. E esse é o ponto negativo, mas eventualmente você pode até renovar essa, essa utilização por meio de um novo cadastro, um e-mail. Mas fica a critério de vocês, vamos lá. Então, para acessar essa versão trial, vocês podem buscar aqui por Minitab Download Trial. Vai aparecer aqui algumas opções, tá? Você pode clicar na primeira. Então ele apresenta aqui a versão 19, inclusive a versão que eu vou utilizar é a versão 18, é uma versão abaixo, mas são parecidas, tem pequenas diferenças e a explicação que eu vou dar para vocês, vocês vão conseguir sem muita dificuldade utilizar nessa versão mais nova. No Express é um pouco mais, bem mais diferente, tá? Vocês clicarem então nesse botão iniciar sua avaliação gratuita e ele pede para preencher um cadastro, após o qual ele vai liberar o download para que vocês baixem e instalem. Feito isso, vocês vão então instalar o sistema, é uma coisa simples, é só seguir o padrão que está colocado. Se tiverem dificuldades, podem entrar em contato. E vocês vão abrir um sistema mais ou menos como esse. Eu vou abrir aqui um worksheet novo. Vocês vão vocês vão abrir uma janela como essa. O Minitab é formado por menus aqui em cima, tem ícones que nos dão algumas funções. Tem o que ele chama de worksheet, que é como se fosse uma planilhinha do Excel. Vocês veem aqui que tem colunas, C1, C2, C3, C4, e tem linhas numeradas sequencialmente. E tem um espaço aqui branco, Session, que é o que o Minitab usa para dar retorno em relação a tudo aquilo que nós solicitamos fosse feito, os resultados de alguns comandos e algumas informações que ele precisa passar para o usuário. Então é um espaço de comunicação, de retorno para o usuário. Então, vamos fazer algumas simulações aqui. Vamos imaginar que eu queira colocar aqui o nome de algumas pessoas. Então, coloquei aqui o nome do Ricardo, Mauro, o que vocês perceberam? Houve uma mudança aqui nessa designação da coluna, acrescentou-se um Tzinho aqui do lado. Esse T é para designar que os dados que nós colocamos são dados de texto. Fogem ao padrão do Minitab, que são dados numéricos. Então, se é dado numérico, ele vai manter a coluna como está aí, C2, C3, C4, mas se coloca um texto dessa maneira. Bom, perceba também que eu usei esse espaço aqui entre o início da colocação do nome das pessoas e a designação da coluna para colocar a palavra nome. Isso aí eu designei. Qual a finalidade disso? Vocês vão ver que para a gente fazer alguns gráficos, executar algumas funções, nós precisamos designar a célula ou as colunas em que esses dados estão. Então você teria que lembrar onde é que está a coluna com o nome, onde é que está a coluna com o peso, com a altura, que eu vou já colocar.
pode ser difícil, mas se eu colocar rótulos para essas colunas, nome, altura, peso, fica bem mais fácil eu identificar e saber o que eu quero que o Minitab trabalhe. Então vamos colocar aqui a altura, alturas aqui estéticas. Vejam que ele não mudou, continua com C2, o peso. Data de nascimento. Expandiu, né? O nome é grande. Vou colocar aqui algumas datas. Okay? E aí vocês percebem também que, da mesma forma, ele mudou o rótulo da C4 colocando D. Esse D diz respeito à data. É um outro formato que não é padrão do Minitab, mas ele consegue reconhecer que nós colocamos data e queremos fazer operações sobre datas. Eu poderia continuar preenchendo aqui, mas eu vou aproveitar e mostrar aqui um outro recurso. Vejam que se eu clicar em janela, ele me dá a possibilidade de ver o worksheet 1. E eu posso ter vários worksheets abertos. Aqui, por exemplo, eu tenho um banco de dados um pouco mais completo. Se eu quiser salvar várias worksheets juntas, eu posso salvar como um projeto. Tá? Então, um projeto tem várias worksheets. E uma worksheet faz parte de um projeto qualquer. Então, essa é a organização. É como se no Excel, fazendo uma analogia, nós temos a planilha, nós salvamos uma planilha qualquer, e dentro da planilha nós podemos ter várias guias, várias abas. As abas seriam os worksheets do Minitab. E o projeto seria a planilha. Bom, vamos então, com base nesses dados mais completos que eu apresentei, fazer dar uma rodada aqui para algumas funções básicas do Minitab. Nós vamos usar eventualmente essa função dados, e aí eu posso incluir dados, concatenar dados, eu posso mudar tipo de dado, de data para texto ou vice-versa. Eu posso fazer algumas operações sobre dados. Inclusive, eu posso, aqui no Calc também é outro menu que nós vamos usar bastante. Podemos incluir dados aleatórios, podemos fazer o preenchimento de dados com determinado contexto. Isso, para fazer algumas simulações, é muito interessante. Por exemplo, eu posso criar um conjunto de dados usando a normal. Eu posso criar um conjunto de dados usando uma distribuição binomial e assim por diante. Temos aqui algumas funções estatísticas. Vamos usar bastante estatísticas básicas, por exemplo. Não vamos trabalhar isso, mas em Sensível é um assunto bem interessante. Planejamento de experimentos, cartas de controle nós vamos trabalhar, ferramentas da qualidade, tem o Pareto, que é o nosso próximo assunto, causa e efeito, vamos ver aqui no MASP, análise de capacidade ou capabilidade, vamos ver mais na frente. Temos também o mini gráfico, que tem várias opções, muitas delas nós vamos usar ao longo do curso, inclusive o histograma, que a gente já está trabalhando agora, o gráfico de dispersão, que é muito comum, o boxplot, que nós vamos trabalhar mais na frente, o dotplot, o diagrama de pontos, também muito utilizado, alguns gráficos mais simples, como gráfico de barras, gráfico de pizza, gráfico de linhas, gráfico de séries temporais também é muito usado em ferramentas da qualidade. Mas, para esses dados que a gente tem, nome, altura, peso, data de nascimento e gênero, a gente pode utilizar um histograma. Então vamos lá, vamos em gráfico, histograma, só para vocês verem como é o comportamento. A gente vai fazendo, à medida que os assuntos forem sendo dados, alguns exercícios aqui no Minitab. Então, se eu quiser, por exemplo, traçar um histograma da altura dessas pessoas, eu tenho a opção de simples ou ajuste. Posso trabalhar também com grupos, vou já ver como isso poderia ser feito. Com ajuste, a diferença é que ele coloca essa curvinha
normal, uma aproximação da normal, para tentar dar uma ideia de como seria a nossa distribuição. Vamos colocar isso com ajuste? E aí, o que eu tenho que informar é simplesmente qual é, dentro desse nosso banco de dados, a coluna que contém a variável que eu quero trabalhar. Por exemplo, altura. Vou dar OK. E imediatamente ele traça o histograma. Tá? Calcula, usando um método interno dele, quantos intervalos de classe vão ser considerados. Essa quantidade de intervalos, como a gente viu, é função do tamanho da amostra, do número de amostras, mas ele vai dar um resultado um pouco diferente do que a gente utiliza. Eu vou até fazer um exemplo usando o Minitab de um exercício que a gente fez em sala, para que vocês possam ver a diferença e como ajustar. Bom, uma outra possibilidade aqui, vejam que eu separei peso e altura pelo gênero. Eu posso fazer o seguinte, eu posso pedir para traçar um histograma, mas agora eu quero com grupos. Tá? Pode ser até com ajuste. Aí o que eu vou ter que colocar? Vou colocar a altura também, só que eu vou dizer que a variável que eu vou utilizar para fazer o agrupamento vai ser o gênero. E eu quero com isso que ele trace um histograma para a altura de homens e outro histograma, na mesma tela inclusive, mesmo gráfico inclusive, para mulheres. Então vamos ver aqui como é que fica. Olha só. Então o que ele fez foi traçar nessa cor azul. Então o azul começa com essa classe aqui que eu estou mostrando. Tem essa outra barra. Tem essa aqui, não tem nessa faixa. Aliás, tem essa aqui. E tem essa outra aqui. E essa é a representação da normal para o gênero feminino. E aqui nós temos então o masculino aqui embaixo, vocês veem com dispersão maior, tem pessoas mais baixas, tem pessoas mais altas. Aqui nessa faixa não tem ninguém do sexo masculino, então tem essa outra, tem essa aqui e tem essa aqui. Okay? Aliás, essa completa aqui. Então percebam que a gente consegue facilmente visualizar a distribuição dos dados sem muito esforço. Esse é apenas um exemplo de uma ferramenta que a gente pode usar no Minitab sem muita dificuldade. Um outro exemplo, não vai fazer muito sentido, mas só para vocês verem como é fácil utilizar. Imagine que aqui fosse uma sequência de números coletados, sei lá, amostras ligadas ao tamanho de uma mesa ou ao peso de uma determinada peça, e eu vou pegando esses pesos em momentos sequenciais, consecutivos. Eu poderia fazer um gráfico de séries temporais, um gráfico simples, e eu teria então a condição de traçar essa altura, simplesmente clicando no botão OK. E vocês observam aqui que ele já traça imediatamente esse gráfico, colocando a altura nesse eixo vertical, e aqui seria a sequência, né? Então a primeira observação, a segunda observação, a terceira, a quarta e assim por diante. Então percebam que o Minitab é uma ferramenta simples, fácil de usar. É natural que vocês tenham alguma dificuldade, ele tem muitos recursos de fato, mas nós vamos ao longo do curso fazer várias aplicações, várias atividades. E se vocês de fato conseguirem baixar esse sistema, instalar na máquina de vocês e tentarem resolver exercícios usando essa ferramenta, vocês vão ver que pouco a pouco vocês vão adquirir um domínio bem interessante em relação à sua utilização. O vídeo que eu vou fazer em sequência vai ser a aplicação do Minitab resolvendo um histograma que nós trabalhamos em sala de aula, para vocês verem alguns ajustes que a gente precisa fazer em relação aos resultados que a ferramenta nos entrega.